One kiss is all it takes, falling in love with me, possibilities, I look like all you need. Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje no estúdio do UOL, recebendo uma convidada muito especial, a jornalista Joyce Ribeiro, apresentadora do Jornal da Cultura. Tudo bom, Joyce? Tudo ótimo, Maurício. Obrigada pelo convite. Eu que te agradeço por vir aqui. É um enorme prazer receber você. Você tem uma carreira muito legal, fez já coisas muito bacanas e agora está começando uma coisa ainda incrível, que é ser âncora do Jornal da Cultura. E eu queria começar, antes de falar de outras coisas que você já fez, já começar por aí. Como é que está sendo essa experiência? Você começou dia 2 de abril, uma semana assim a mil no Brasil, cheio de coisa, sei lá, de âncora daquele telejornal, mandando num monte de gente. Como está sendo essa sensação? Olha, já comecei num ritmo aceleradíssimo, né? O começo, apesar de fazer há tantos anos, né, sempre tem aquela ansiedade da estreia, a adaptação, né, aquela fase de observação, conhecer melhor a casa, os colegas. E justamente nesta semana de efervescência política, todo mundo mais ligado ainda, né, nas notícias. Porque esse realmente é um trabalho muito diferente de outros que você já fez, né? A Joyce começou em 2002 no Fala Brasil, na Record. Em 2005 foi para o SBT e lá apresentou vários telejornais da casa. SBT São Paulo, Aqui Agora, SBT Manhã, Jornal do SBT. Também. E no final, o Primeiro Impacto, né? Você saiu lá em 2017. Agora, sempre você estava com outras pessoas na bancada, né? E agora você realmente é a âncora, você pode opinar, você é uma espécie de mediadora do jornal. Exato. É um formato muito peculiar o jornal, né? É um formato diferente e por isso que é uma experiência tão desafiadora. Posso imaginar. Porque todos os dias o meu papel ali no jornal, além de apresentar as notícias, que é o que eu venho fazendo há muitos anos em todos esses jornais, é um papel também de mediação, de mediadora, né? Eu tô ali para mediar um debate. Então é um jornal de debate, digamos. Então todo dia é o que você falou. A gente não tem como é uma novidade, todo dia não tem como prever, né? Porque é uma conversa bem espontânea e é isso que as pessoas gostam, né? Porque as questões que são levantadas, elas acontecem ali, acontece durante a nossa conversa, com as intervenções de cada um dos lados, com a interação com quem está em casa também, pelas redes sociais, então entra é um isso, elemento né? a mais. Eu vi, você põe enquete no ar. Exatamente. Né? O nosso objetivo maior é justamente promover um debate enriquecedor, um debate onde as pessoas que estão em casa aprendam um pouco mais sobre as notícias e, de repente, prestem atenção em pontos que elas talvez não observariam com mais atenção se não tivessem expostos no jornal nesse formato. Eu te fiz essa pergunta pensando um pouco também que assim, todo o jornalismo da cultura está passando por uma mudança, né, nesse período, né? Trocou também o apresentador do Roda Viva e publicamente até houve manifestações assim, de um interesse da cultura em fazer um jornalismo mais plural, né? Menos raivoso, né? Com comentaristas menos excessos, digamos, de opinião. Se isso de alguma maneira... Olha, o que eu vejo nesse período, né? Eu estou entrando na casa, curto, um período, né? de transição realmente, mas a valorização das opiniões opostas, ela é o que nos motiva, né? É o objetivo principal, eu diria, sem dúvida. Então, eu não vejo isso deixando de acontecer, muito pelo contrário, é alimentado cada vez mais para que aconteça cada vez mais. É isso que a gente quer, enquanto jornalistas, enquanto departamento ali, justamente promover o bom diálogo. O bom diálogo, onde todo mundo se sinta à vontade para falar e saiba de antemão que será respeitado em suas opiniões, sua visão sobre os assuntos. Então, o embate
o embate, não diria o embate, mas a divergência de opiniões, ela vai acontecer, porque as pessoas são diferentes e caminham por pensamentos opostos muitas vezes, e eles estarão ali juntos na bancada. E isso é que é o interessante, é o contraponto, é ver a sua visão e é ver que a dele é completamente diferente, mas que ele defende com uma base, com uma boa argumentação. Então, é o propósito. Joyce, me chamou a atenção no seu primeiro dia apresentando o Jornal da Cultura, dia 2 de abril, e logo na escalada você leu a notícia da morte da Winnie Mandela. Eu achei isso uma coincidência incrível, que eu deixei de falar isso na apresentação, mas você está ocupando o papel, assim, a primeira mulher negra como âncora de um telejornal. Se ocorreu na hora, assim... Na bancada me ocorreu, né, essa particularidade, né, do dia. Infelizmente, uma despedida de uma pessoa muito expressiva na luta contra o racismo. E a minha chegada, que ainda acaba sendo muito envolta desse estranhamento, porque ainda é uma notícia. E isso que me fez... que me faz refletir todos os dias, porque eu falo muito sobre essa questão da luta do racismo, da luta das mulheres negras em especial. E ainda em 2018, a presença de uma mulher negra num papel de destaque na televisão, ela é tão questionada e chama tanta atenção, assim como em outros segmentos, mas a TV a gente sabe que tem uma abrangência muito maior e é um espaço muito visado. E é lamentável que a gente ainda tenha que destacar isso, porque eu sou uma jornalista assumindo um papel importante dentro de um jornal muito, né, prestigiado, muito tradicional, com quase 20 anos com de carreira, longa estrada, e que já teve nessa posição jornalistas muito importantes e que eu admiro muito. Mas o fato de ser uma mulher negra ainda nos dias de hoje é destaque. Então isso mostra, para quem diz ao contrário, né, para quem não concorda, que a gente exatamente, que o racismo está aí, precisa ser combatido, e que a representatividade é uma das nossas lutas, né, a gente luta muito por isso. E existe muito essa fala de que não, no Brasil a coisa corre mais solta, a gente não tem um histórico de enfrentamento racial como a gente vê e viu em outros países, então a gente não teria tantos problemas reais para se enfrentar. Mas a prática mostra justamente o contrário, né? O número de negros em lugares de destaque realmente é reduzidíssimo, né? A gente vê que tanto que chama a atenção, que chama a atenção a gente tem uma sociedade onde a pobreza é negra, muito mais negra, de pessoas negras, as favelas estão... Então, a gente tem muito a lutar. E a busca pela oportunidade, eu acho que é a nossa luta central, porque a gente só vai virar esse quadro se as oportunidades forem distribuídas de maneira mais justa, né? Acha que a escolha do seu nome para esse lugar no Jornal da Cultura tem a ver com isso? Do ponto de vista, pensando pela TV Cultura? Eu acredito. Foi conversado sobre isso? Não diretamente, assim, não. O que eu acredito é que a gente vive um momento de tomada de consciência. A percepção de que enquanto estiver bom apenas para uns, em detrimento de uma situação completamente desfavorável para o todo, não estará bom para ninguém. Essa tem sido uma percepção que vem se espalhando muito que lentamente, porque as mudanças acontecem de forma muito lenta, mas que tem sido sim notada, e a gente, eu comemoro esse caminho, esse avanço. A minha presença é motivo sim de comemoração, mas a gente ainda está no início de processo e tem muita coisa ainda para ser feita. Então é claro que no contexto geral
isso conta, sem dúvida, né? Existe a vontade de se dar mais representatividade para os negros. E o que você acha que pode ser feito para mudar um pouco essa realidade? Olha, eu já emendaria uma segunda pergunta. Você defende sistema de cotas em algumas áreas, como educação, ou mesmo até na televisão, esse tipo de coisa? Eu bato muito na tecla da oportunidade. E enquanto a gente não tiver essa distribuição mais igual de oportunidades, eu não vejo muita mudança. Na educação, isso inclusive, né? O ingresso nas faculdades, nas universidades. Quer dizer, para ter oportunidade, você defende a cota para... Eu defendo como uma medida emergencial, como uma medida para se remediar uma situação desfavorável há muito tempo. A gente só toma remédio quando tem uma doença para ser curada, né? Então você precisa... Isso é um remédio. É um remédio, uma forma de se remediar. Me questionaram também justamente sobre, você não acha que, você não tem a percepção de que está melhorando? A gente tem o ator fulano de tal, a gente tem essa atriz, a gente tem a outra, só que as pessoas também não enxergam que a gente está falando de pouquíssimas pessoas, né? A gente vive num país onde mais da metade da população é negra, então não dá para a gente falar de exceções, a gente tem que sair do campo das exceções. Tem que deixar de ser algo que chame a atenção. Que chame a atenção, tem que ser algo natural, normal, né? E corriqueiro. Que é como é a sociedade, a nossa sociedade. Né? E a TV é uma expressão da nossa sociedade, correto? Mas a gente assiste a TV e se vê representado em como sociedade, todos estamos representados ali de forma alguma. E nesse seu inicinho agora no Jornal da Cultura, você teve já alguma repercussão específica em relação a essa questão da questão racial? Assim, você teve um retorno assim de... Você diz que você está muito ligada, você tem muito ligado com esses movimentos, tem um orgulho? Sim, sem dúvida, um apoio, um sentimento de... É um prazer. Para mim, é incrível, porque é um sentimento de vitória coletiva, né? Então, a minha presença, ela representa a vitória de muitas pessoas que mandam mensagem para mim, que enviam falando, expressando justamente isso. Nossa, você chegou nesse lugar e isso representa tanto para a gente, tanto para a nossa comunidade, tanto para as nossas crianças. Porque se assistir de uma maneira positiva conta. A gente não pode submeter as nossas crianças e adolescentes a uma visão 100% negativa da origem deles, da nossa origem de onde nós viemos. Então, sem dúvida, é um ganho não só para mim, mas para todos que lutam por essa causa e querem ver mudanças efetivas, né? Viver para ver essas mudanças. Joyce, um outro assunto, eu sei que você não gosta muito de falar, mas eu queria mencionar um pouco, pelo menos, que é a sua passagem pelo SBT. Que, assim, você ficou lá 12 anos e apresentou várias coisas. O SBT, com exceção de um período muito específico ali, que é uns 10 anos mais ou menos, entre o final dos anos 80 e final dos anos 90, investiu muito em jornalismo, entre 88 e 98, 99. Tirando esse período, o SBT tem uma tradição de dar menos importância ao jornalismo que as suas concorrentes, né? Assim, jornal troca de horário toda hora, jornais que trocam de horário, jornais que são cancelados, entram e saem. Queria que você falasse um pouquinho, você viveu isso, né, na carne, na pele, né, trabalhar num lugar que não trata o jornalismo como prioridade. Eu estou falando isso porque eu já escrevi várias vezes sobre isso e me sinto bem à vontade. Talvez você não sinta tanto. Bom, foram 12 anos, né, como você bem lembrou. E durante esse tempo, eu pude desenvolver, pude participar de ações que tentavam caminhar justamente no sentido contrário, né? De se fortalecer, sim, o departamento, de se investir, de criar novas possibilidades de produtos jornalísticos. E é nessa tentativa e nesse clima de fazer essas possibilidades se tornarem realidade que eu trabalhei com uma equipe sensacional durante todos esses anos. Então,
a minha visão é sempre da... Alguém está tentando. Exatamente, de quem estava ali fazendo com que essa percepção fosse diferente, né? Fosse, e que se transformassem em produtos reais e que ficassem com mais, de forma mais duradoura. Então é essa sensação e é isso que eu levo da casa. Foram 12 anos, eu me orgulho muito do tempo que passei, foi uma casa sensacional, onde eu fiz amigos. Você não fica 12 anos num lugar onde você não acredita, onde você não vê boas possibilidades. Então eu tenho as melhores recordações e torço muito pelo departamento de lá e é isso que fica, entendeu? Para encerrar esse assunto SBT, assim, o momento coincidiu, pelo menos com a sua saída, um momento que foi ruim do SBT, que eu acho que foi a transição ali do Primeiro Impacto, né? A entrada em cena de um garoto, né? O Dudu Camargo, até entrevistei ele aqui, tinha 18 anos para apresentar o jornal. Isso acabou substituindo duas jornalistas, você e sua colega super experientes. Foi para mim uma sinalização para fora, pelo menos, de que não era tão importante assim quem estava ali apresentando o telejornal. Mas esse posicionamento estratégico de ações, de formas de se levar o jornalismo, ele ficava muito distante do dia a dia da redação propriamente dita, do nosso trabalho na redação. Então, a nossa parte, a gente sempre procurava fazer de maneira primorosa, mesmo não concordando em 100% do tempo das decisões que eram tomadas. E assim como acontece em quase todas as empresas, né, todo o ambiente corporativo. Pensando nesse período todo como jornalista de TV, mudou muito desde quando você começou a forma de fazer jornalismo na TV? Quais são assim, as diferenças que você enxerga? Eu acredito que sim. Se a gente for pensar nos apresentadores de telejornais de 15 anos para cá, a gente vê uma mudança expressiva da forma de se apresentar, né, os telejornais. A internet, as redes sociais, elas têm papel fundamental nisso. Não se faz mais notícias apenas dentro da redação para se transmitir. Quem está em casa tem um papel fundamental na maneira como essa informação será transmitida. Eu acho que essa é uma mudança das mais relevantes de alguns anos para cá. A informalidade na bancada também é outra característica que a gente acompanha bastante, que vê com bastante clareza. Eu acho que é um ganho. Eu acredito que esse seja um ganho, sim. Porque os assuntos, a notícia, ela faz parte da vida das pessoas. O jornal é vivo e o jornal é vida, fala de vida. Nada mais esperado do que você distribuir a possibilidade de se absorver essas informações de forma mais natural possível. Então, eu sou favorável à informalidade, eu acho que é um caminho que tem se trilhado também. Não vai mudar de uma hora para outra. A gente vê mudanças no comportamento de muitos jornalistas que estão fazendo há muito tempo apresentação, né, jornalismo de TV, que já sinaliza muito bem. Para alguns, né? mais fácil. Vai também um pouco da característica, né, daquele profissional. Alguns se sentem mais confortáveis de um jeito mais tradicional de fazer, outros se sentem mais à vontade de uma maneira mais despojada. Olha, eu acho que eu venho buscando um caminho intermediário que me deixe mais à vontade fazendo, mas eu sou muito favorável à forma mais descontraída e me sinto muito à vontade. Nesse sentido, o Jornal da Cultura, que tem por característica essa coisa mais solta e mais da conversa, tem contribuído muito para essa minha mudança também, né, dessa nova forma de fazer. Queria agradecer demais você ter vindo aqui. Isso foi mais uma entrevista aqui no estúdio do UOL.
recebendo a Joyce Ribeiro. Super obrigado, tá? Eu que agradeço pelo convite, já deixo o meu convite para que todos acompanhem de segunda a sexta o Jornal da Cultura. Às 9h15 da noite. Às 9h15, também interajam, mandem recados pelas redes sociais, pela hashtag Jornal da Cultura, que a gente acompanha, coloca no ar, debate a opinião de quem está em casa, inclusive junto com a opinião dos especialistas que estão lá diariamente. Então é um jornal no formato muito interessante, que eu estou adorando fazer e convido todo mundo para que vocês assistam. Muito obrigado, Joyce. Obrigada a você, Maurício. Qual?